Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista, que possamos escolher e acolher sempre mais o Evangelho como nosso projeto de vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu os outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia em que nós celebramos a festa de São Lucas, nós ouvimos esse evangelho do envio dos missionários, dos discípulos de Jesus, e chama a atenção nesse envio duas coisas: o modo de ir e o que anunciar. Jesus, ele chama atenção para a necessidade de que aqueles que vão para a missão vão despojados. Não leveis nada, não leveis nem aquilo que dá uma segurança à missão. É interessante este convite que Jesus faz, sobretudo para lembrar que este despojamento, esse esvaziamento que ele pede dos seus discípulos, ele significa, sobretudo, que aqueles que vão devem estar vazios das coisas para estarem inteiramente preenchidos por aquele que é o sentido da missão. Deixar tudo para acolher aquele que é tudo em nossas vidas. Deixar as falsas seguranças para receber Jesus em nossas vidas e para levá-lo também a todas as pessoas. E os discípulos vão com essa missão do esvaziamento e também motivados por uma certeza de que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eles devem ir e, ao mesmo tempo, devem empenhar-se na oração para que o Senhor continue a chamar mais pessoas para trabalhar na sua messe, que é tão grande e que carece de mais pessoas disponíveis para se colocar a serviço dela. Então, os discípulos devem ir despojados de tudo e com a certeza de que vão com a missão de, nesta messe grande, ser um sinal da bondade de Deus. E qual é a missão que os discípulos levam? A primeira é a de transmitir a paz. Jesus chama atenção para que em todos os lugares onde os discípulos se achegarem, eles devem dizer: a paz esteja nesta casa, a paz esteja neste ambiente. Então, ser transmissor de paz é a missão do discípulo. É inadmissível tantas ações que pautam a vida sobre a guerra, sobre o ódio. Até pessoas que se dizem cristãs defendendo atitudes de ódio, defendendo instrumentos que produzem guerra e que produz violência. Nós somos chamados a sermos promotores da paz, a anunciá-la em todos os lugares onde nós nos encontrarmos com a nossa boca, dizendo: a paz esteja neste lugar,
mas, sobretudo, com as nossas atitudes de não violência, de não basear a paz no uso da violência, mas dizer que a paz ela deve ser construída com as atitudes de não violência da nossa parte que somos cristãos. E depois, um outro anúncio que está intimamente ligado a esse, é que o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está próximo. É o anúncio que o homem e a mulher que é de Deus e que está a serviço de Deus deve fazer. E é muito interessante que guardemos no coração essa realidade. Dizer que o reino de Deus está próximo não é que ele vai chegar, é que ele está no meio da gente. A proximidade aqui é espacial. Nós podemos tocar o reino de Deus, nós podemos sentir o reino de Deus já no nosso meio. A proximidade que Jesus apresenta no Evangelho é a proximidade espacial, porque o reino de Deus já está no nosso meio. Não é de tempo, não é que ele vai chegar, mas é que é de espaço, porque ele já está no nosso meio. E qual a nossa atitude de homens e mulheres que já experimentamos o reino? É de ajudar outras pessoas também a experimentá-lo. E como que a gente vai fazer isso? Através de uma vida que seja de acordo com a vida que Cristo nos propõe, com a vida que ele viveu, para que com a nossa vida nós possamos transmitir o reino de Deus que já está em nós, que já está em nosso meio. Que nós assumamos com fidelidade essa missão e que a cada dia possamos ser de verdade, como Lucas foi, como tantos outros foram, missionários de Cristo, que anunciam com a vida a paz e a presença do reino no nosso meio, e que, despojados de tudo, levam Deus onde estiver. Um abraço forte, acolhemos a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, um abraço forte.